Oi, meu nome é Manuela Cordon, eu sou do 9º ano e o meu podcast é sobre O Hobbit. Bom, o meu objetivo com esse podcast é comparar os acontecimentos e a história do livro Hobbit com os acontecimentos e história do filme. Então, para começar, eu vou contar um pouco sobre os personagens principais do livro. Primeiro, a gente tem Bilbo Bolseiro. Ele é um hobbit tranquilo que, ao longo da história, se revela astuto e corajoso. Depois, a gente tem o Gandalf, um mago sábio e misterioso que guia o grupo e ajuda Bilbo a descobrir seu potencial. A gente também tem o Thorin, o líder dos anões, e ele é determinado a recuperar o seu tesouro. Daí, a gente tem os anões, que são vários. Primeiramente, Balin, que é sábio e experiente, Dwalin, que é um guerreiro forte, Fili e Kili, que são jovens e leais, Dori, que é prestativo e forte, Nori, que é misterioso e tem habilidades furtivas, Ori, que é um escriba, Oin, que é o médico do grupo, Glóin, que é irmão de Oin, Bifur, que é um pouco estranho e silencioso, Bofur, que é alegre e otimista e sempre tenta trazer alegria para o grupo, e Bombur, que é o mais gordo dos anões e sempre acaba trazendo momentos cômicos. Agora, um resumão da história. Bom, a história começa com Bilbo Bolseiro em sua casa, quando Gandalf bate sua porta e oferece a proposta de uma jornada de aventuras. Porém, Bilbo recusa a proposta. Então, na noite seguinte, 13 anões aparecem em sua casa, junto com Gandalf. Gandalf diz que eles se juntaram para recuperar Erebor, a montanha solitária, que foi roubada pelo dragão Smaug, que também roubou todo o tesouro dos anões. Gandalf propõe que Bilbo junte-se a eles nessa jornada como ladrão do grupo. Algo que Bilbo achou um absurdo, mas no fim acabou aceitando. Uma das primeiras aventuras deles começam logo nas primeiras noites da jornada, quando eles encontram uma fogueira na floresta. Eles veem que está vindo uma luz, então eles mandam Bilbo para lá para ver o que está acontecendo. Daí Bilbo chega lá e vê que eram 3 trolls. O Bilbo tenta se esconder, mas acaba sendo capturado. Então os outros anões vão lá para tentar salvar o Bilbo, mas acabam também sendo capturados pelos trolls. Até que Gandalf aparece com um truque para confundir os trolls, imitando as vozes deles, o que confunde os trolls e fazem eles discutirem até o amanhecer. Porém, ao amanhecer, os trolls viram pedras. Assim, os anões conseguem se soltar e vão até a caverna que os trolls usavam para se esconder do sol. E lá, eles conseguem encontrar mantimentos. Além disso, também encontraram espadas élficas. Espadas que Gandalf, Thorin e Bilbo pegaram. Seguindo a jornada, eles vão para Valfenda, onde foram recebidos por Elrond, Senhor dos Elfos. Ele examinou o mapa de Thorin e revelou um segredo crucial. Ele revelou que tinha uma porta na montanha de Erebor que só poderia ser aberta em um momento específico do ano com a luz posta sobre a montanha. O grupo então seguiu sua jornada atravessando as montanhas nevoentas. Mas, infelizmente, aconteceu uma tempestade, então eles procuraram uma caverna para se esconder. No entanto, a caverna que eles escolheram era o esconderijo dos goblins. Então, os goblins capturam eles e levam eles até o grande goblin. Então, Gandalf aparece com sua espada para poder matar o grande goblin e abrir o caminho para a fuga. Porém, no meio dessa fuga, Bilbo acaba se perdendo e se separando do grupo. Nesse meio tempo em que Bilbo estava separado do grupo, ele acorda dentro da caverna dos goblins, num lugar completamente escuro, onde ele não consegue enxergar absolutamente nada. E a única coisa que ele tem para conseguir enxergar é a luz que reflete de sua espada, que ele tinha pegado anteriormente na caverna dos trolls. Então, andando pela caverna, Bilbo encontra um anel. Depois de caminhar por mais tempo, ele acaba encontrando um rio. E ele vê que nesse rio tem uma criatura, que é o Gollum. Então, o Gollum, faminto,
propõe um jogo de adivinhas para Bilbo, no qual, se Bilbo perdesse, o Gollum ia poder comer ele, e se Bilbo ganhasse, o Gollum deveria mostrar o caminho de saída das montanhas para Bilbo. Então, depois de muitas adivinhas, Bilbo pergunta o seguinte para Gollum: "O que tem em meu bolso?" Gollum fica desesperado porque não consegue responder. Então, Bilbo diz que ele ganhou e que Gollum deveria mostrar a saída das montanhas. Então, Gollum diz que vai pegar algumas coisas antes deles irem. E a primeira coisa que Gollum faz é começar a procurar o seu tão precioso anel. Mas então, ele se dá conta de que perdeu o anel. O anel, cujo na verdade estava com o Bilbo. Gollum fica desesperado perguntando para Bilbo o que afinal ele tinha em seu bolso. Então Bilbo acaba colocando a mão dentro de seu bolso e deixa o anel escorregar pelo seu dedo. Mas o que Bilbo não sabia é que o anel poderia deixá-lo invisível. Assim, Bilbo consegue fugir do Gollum e acaba encontrando também o caminho de saída para as montanhas. Consegue passar pelos goblins de forma despercebida, afinal ele estava com um anel que poderia deixar ele invisível. Assim que Bilbo sai das montanhas, ele vai procurar seus amigos, até que Bilbo os encontra. Então, enfim, eles conseguem seguir a jornada. Ao longo da jornada, o grupo é perseguido por lobos gigantes que trabalhavam junto com os goblins. Então, se encontrando sem saída, o grupo acaba subindo em árvores e logo depois são salvos por águias gigantes, que os carregaram até um local seguro. Seguindo a viagem, eles encontram Bearn, um metamorfo que consegue se transformar em urso e que fornece pôneis para que eles conseguissem atravessar a Floresta das Trevas. Na floresta, durante a jornada, eles enfrentaram situações ainda mais perigosas, quando os anões foram capturados por aranhas gigantes e, usando seu anel de invisibilidade e sua espada, Bilbo conseguiu libertar os anões e matar várias aranhas, o que fez com que o respeito dos anões por Bilbo aumentasse. Pouco tempo depois, eles são capturados pelos Elfos da Floresta e mantidos nas masmorras do rei Thranduil. Então Bilbo, com o Anel da Invisibilidade, consegue libertar os anões dos barris que eles estavam, que até então iam ser jogados nos rios. Os barris são jogados nos rios e então eles conseguem chegar até a Cidade do Lago. Chegando lá, eles foram recebidos como heróis, pois Thorin era considerado o rei das Montanhas Solitárias e a cidade esperava que eles trouxessem prosperidade e que conseguissem resgatar o tesouro. Então eles seguiram para Erebor e encontraram a porta secreta que se indicava no mapa. Porém, eles tiveram que esperar o momento exato que o último raio de sol ia passar pela porta, assim revelando sua fechadura. Então, Bilbo foi enviado para dentro da montanha para roubar algo de Smaug. Então, usando seu anel da invisibilidade, ele conseguiu roubar um cálice. Da segunda vez que Bilbo entrou na montanha, ele conseguiu conversar com Smaug usando enigmas. Porém, insultou Smaug algumas vezes, o que feriu o orgulho de Smaug e fez com que ele ficasse muito nervoso. Então ele foi para a Cidade do Lago para destruir a cidade, acreditando que a cidade estava ajudando os anões e o Bilbo a recuperarem o tesouro que ele havia roubado. Ao chegar à cidade, Smaug começou a destruí-la com chamas e sua força. Porém, um arqueiro chamado Bard percebeu uma falha na armadura de Smaug, então acertou uma flecha no seu coração, conseguindo matar a fera. A cidade foi devastada. Os sobreviventes, liderados por Bard, estavam reconstruindo a cidade e decidiram que seria justo ficar com uma parte do tesouro de Erebor, já que eles haviam sofrido uma grande perda. Enquanto isso, Thorin, obcecado pelo tesouro, enviou Fili e Kili para pegar a Pedra de Arken, uma joia de valor incalculável. No entanto, Bilbo já tinha encontrado a pedra e guardou a pedra com medo da ganância de Thorin. Quando Bard e um exército de elfos e homens chegaram para exigir uma parte do tesouro. Porém, Thorin recusou e chamou seu primo Dalin para trazer reforços de anões. Então, antes que uma guerra pudesse começar entre elfos, anões e homens, um exército de goblins e lobos gigantes atacou.
Assim, a Batalha dos 5 Exércitos teve início. Thorin lutou bravamente, porém acabou falecendo. Mas, antes de morrer, ele reconheceu seus erros e fez as pazes com Bilbo, Kili e Fili, que também foram para combate. Com a vitória dos aliados sobre os Goblins, Dain se tornou o novo rei da montanha e deu uma parte do tesouro para Bard, que usou o tesouro para ajudar os habitantes da cidade do lago. Então Bilbo, muito cansado de suas grandes aventuras, decidiu retornar para sua casa. E ele, não interessado em ouro, recusou grande parte de sua parte do tesouro. Ao chegar lá, descobriu que ele havia sido considerado como morto, pois havia ficado muito tempo fora. E descobriu que todos seus pertences estavam sendo leiloados. Ele conseguiu recuperar sua casa e pertences, porém percebeu que nunca seria mais visto da mesma forma por seus vizinhos. Esse foi o resumo da história do livro O Hobbit. Agora eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões sobre o filme. Bom, o livro, nós temos somente um livro do Hobbit, já o filme são 3. E os acontecimentos do filme e o decorrer da história, o tempo que acontecem as coisas, foram modificados para os filmes do Hobbit conseguirem ser ligados mais tarde à saga do Senhor dos Anéis. Então, nos filmes também foram adicionados algumas cenas extras que não estão no livro para a história conseguir ficar mais comprida e se desmembrar em 3 filmes. Eu percebi que uma das cenas mais fiéis do filme é a cena do encontro de Bilbo com Gandalf, em que eles se cumprimentam com bom dia. Eu também pude perceber que o Bilbo no filme é muito mais tímido e inseguro do que no livro. No livro, no começo, ele duvidava realmente da capacidade dele e das coisas que ele poderia fazer, mas no filme isso está muito mais presente. Eu percebi também que algumas cenas foram muito reduzidas no filme e, entretanto, outras foram adicionadas, como a parte que Bilbo encontra Smaug na caverna. Acontece uma perseguição intensa, que na verdade não acontecia no livro. E eu acredito que essas mudanças foram feitas no filme, porque o filme no final precisava ter um tom mais épico e dramático. Bom, sinceramente eu prefiro o livro do que o filme, porque além do livro ter cenas mais completas, também não foram adicionadas cenas que, na minha opinião, são um pouco desnecessárias, como, por exemplo, a perseguição do Bilbo na caverna. E eu acho que eu indicaria o livro ou os filmes, para quem gosta mais desse universo de Senhor dos Anéis. Eu já vi o filme do Senhor dos Anéis, mas faz muito tempo e, sinceramente, eu acho a história um pouco cansativa. Mas, para quem gosta, eu recomendo bastante. Bom, então é assim que eu dou fim ao meu podcast. Espero que tenha gostado. Tchau!